A paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu trago uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Antes de iniciar o estudo, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, comentar alguma coisa se vocês gostaram ou não. Se essa palavra está edificando a vida de vocês, porque assim mais pessoas verão esse vídeo, mais pessoas serão edificadas. Então eu conto com vocês. Bom, vamos lá para a palavra de hoje. Eu vou falar sobre Ezequiel 18. O povo, aqui no livro de Ezequiel, eles estavam por um período de exílio na Babilônia. Eles foram levados como cativos. O templo deles, Jerusalém, foram destruídos. Eles saíram, perderam a terra prometida, tudo por conta da desobediência e do afastamento deles com Deus. E durante esse tempo que eles estavam na Babilônia, Deus não esqueceu deles. Deus levantou profetas para poder estar falando com o seu povo sobre o que eles deveriam fazer para se aproximar de Deus. E lá em Ezequiel 18, o povo estava falando que eles estavam sofrendo punição devido ao pecado que os pais deles tinham cometido. Que não foram eles que cometeram o pecado, eles estavam sendo castigados devido ao pecado da sua família. E Deus vai e orienta o povo através de Ezequiel, dizendo que não é assim, que o pecado ele é tratado de forma individual e não uma herança familiar. E o pecado ele leva à condenação de forma individual também, assim como a fé. A fé também ela é individual. Então Deus explica aqui para o povo que se o pai pecar, o filho não é responsável por este pecado. Vamos ler lá. Ezequiel 5 fala assim, ó. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando a lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Então ele fala aqui do justo, né? Que esse justo que obedece ao Senhor, ele viverá. E Deus continua falando assim, ó. Suponhamos que ele tenha um filho. Então esse justo, ele tem um filho. E esse filho, ele é violento, que derrama sangue, ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Aí ele fala, né, as coisas que o filho fez. Aí ele fala assim, ó. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho. Então, já é um outro cenário aqui. Tem um filho, e esse filho é violento, faz coisas que não é do agrado de Deus, comete pecados. E ele tem um filho. Só que esse filho, ele é justo. Fala assim, ó. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho, que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não o comete. E aí Deus continua falando assim, ó. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo.
Então, Deus, ele fala, deixa bem claro aqui, que nós não devemos nos responsabilizar pelos pecados cometidos, nem dos nossos filhos, nem dos nossos pais. Tem pessoas aqui que sua emoção, seu sentimento, sua parte espiritual foi agredida por conta do pecado de seus pais e acaba carregando isso para a sua vida. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa, um conhecido meu, que uma vez falou para mim que sua mãe traía o seu pai, e quando ela ia trair o seu pai, levava ela, quando criança, junto para poder disfarçar. Só que mesmo sendo criança, ela entendia o que estava acontecendo e o que estava sendo cometido ali. E isso causou nela uma tristeza emocional muito grande e paralisou muitas vezes ela de prosseguir a vida dela. Acarretou um trauma no coração dela por conta do pecado de sua mãe. Ela não se sentia digna do respeito de ninguém. E isso foi durante muitos anos ela sentiu isso, até que hoje é uma pessoa curada, uma pessoa liberta, graças ao Senhor e à palavra do Senhor. Ela conheceu ao Senhor e a palavra do Senhor, e hoje ela está liberta. Só que o que eu quero dizer para vocês aqui é que existem pecados na nossa família que isso nos destrói. E isso a gente acaba levando adiante e muitas vezes em alguma área da nossa vida nós não conseguimos prosperar e progredir por conta desse pecado que aconteceu. Só que Deus aqui neste momento está falando para nós que o pecado ele é individual, que o pecado ele não é tratado como herança. Se nossos pais pecaram ou se nossos filhos estão pecando, isso é responsabilidade deles com o Senhor. Nós não temos participação no que está acontecendo. Então, nós precisamos ver a nossa vida, os nossos atos, as nossas decisões. Deus, ele olha o coração de forma individual. O pecado também é tratado de forma individual. Deus continua aqui no capítulo dizendo que se uma pessoa, ela sempre pecou a vida dela toda, mas em um momento ela se arrependeu e o coração dela mudou, se voltou ao Senhor e foi transformado, todos os pecados dela serão esquecidos. Deixa eu ver aqui onde está escrito. Tem uma parte aqui que o Senhor fala. Vamos ver se é esse aqui, 19. Porque o filho não compartilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e de direito, teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do seu filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer todos os decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então Deus acrescenta aqui falando, e Deus é bem claro na orientação dele. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados, a pessoa pecou a vida toda. Mas se ela se desviar desses pecados e obedecer a Deus e todos os decretos de Deus, ela não morrerá.
Deus não terá lembrança de nenhuma das ofensas, de nenhum dos pecados que essa pessoa cometeu. Então Deus, ele dá essa orientação para nós. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Assim, Deus não se lembrará de nenhum pecado que nós cometemos. Então, se Deus não lembra do pecado que a gente cometeu, você vai ficar remoendo aquele pecado e trazendo à tona esse pecado? Não, não vai ficar fazendo isso. Por quê? Porque o Senhor decretou, está aqui na palavra do Senhor, e a palavra ela é viva. Deus nos perdoou. Deus continua falando assim também, ó. Nenhum de seus atos... agora é o contrário que Deus fala aqui, né? Deus fala assim, ó. Agora, se uma pessoa justa sempre obedeceu ao Senhor, não tem nenhum pecado, mas de repente ela foi e pecou, como é que Deus vai tratar essa pessoa? Ele fala aqui, ó. Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da sua infidelidade, de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então, a pessoa, ela foi obediente a Deus a vida toda. Só que aí, no final, ela pecou. Ela pecou, desobedeceu ao Senhor, o coração dela se afastou de Deus. E aí, como é que Deus vai tratar essa pessoa? Certamente ela morrerá. Então, por isso que nós devemos a todo momento procurar ser obedientes a Deus, procurar não pecar, procurar voltar o seu coração a Deus, porque o nosso passado já passou. Ele é passado, passou. O que Deus vê é o aqui e agora. Por isso que a relação com Deus tem que ser uma relação diária. Não é uma relação que ontem eu falei e hoje eu não vou falar. E amanhã talvez eu falo. Ou hoje eu li, amanhã, ontem eu obedeci, hoje eu não vou obedecer e vamos ver o que vai dar. Não é. A relação com o Senhor é uma relação diária, é uma relação que Deus espera essa intimidade, esse relacionamento, essa troca diariamente. Por isso que eu digo para vocês, hoje, graças a Deus, a gente tem Jesus Cristo para nos livrar de todos os nossos pecados. E é Jesus que intercede por nós junto ao Pai. E é através do sangue do Cordeiro que nós temos aí a salvação. E essa salvação, ela é de forma que ela é de uma forma que tenha que ter o arrependimento. O arrependimento, a busca constante pela palavra de Deus e a busca constante pela sabedoria e as coisas do reino. Aqui na época ainda em Ezequiel, Jesus ainda não tinha vindo, mas mesmo assim Deus já havia mostrado a sua misericórdia através do arrependimento. Então, se a pessoa aqui se arrependesse, Deus já estava dando uma esperança a ela. E em Ezequiel 18, Deus foi muito claro com todas as ordens que ele deu. Vou continuar mais um pouco falando assim, ó. Em Ezequiel 30 fala assim, ó. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano. Arrependam-se e vivam. Então, o Deus nos orienta nesta noite
que nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Quem nos acusa é o diabo. Quem nos acusa é Satanás. Deus, ele não nos acusa em momento nenhum. Então, a partir do momento que nós se arrependemos dos nossos pecados, a partir do momento que nós entendemos também que o pecado da nossa família não é herança, que Deus vê o coração de cada um, você já começa a transformar a sua vida para um outro nível, para um nível de aproximação com Deus e intimidade. Certamente você não morrerá, você viverá, e isso é a palavra do Senhor. Bom, a palavra de hoje era essa, que nós devemos nos arrepender e obedecer ao Senhor. E isso é o que eu oro para a vida de vocês. Que vocês tenham gostado dessa palavra, que Deus tenha tocado no coração de vocês e que vocês tenham a certeza de que Deus é piedoso e misericordioso. Que com o tempo, Deus vai mostrar e vai se revelar a vocês tudo aquilo que Ele quer transformar na sua vida. A partir do momento que você decide caminhar com Ele. Então, Deus pede aqui, nesse capítulo 18, que você caminhe com Ele e mantenha essa constância. Não venha se desviar. Amém? Uma excelente noite para vocês e que Deus abençoe todos vocês.